Eu sou livre. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para bendizer. Eu sou livre para glorificar o nome do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador. Amém? Eu queria que nesse instante você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos agora falar de Deus. Nós vamos falar do Senhor Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 2. Muitas vezes a gente fala da idolatria e combate a idolatria. Mas sabe, irmãos, às vezes nós somos muito idólatras. Às vezes nós mesmos atrapalhamos o agir de Deus por causa da idolatria na nossa vida. E essa mensagem que eu quero trazer hoje para você, de um único Deus que deve ser adorado, o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Juízes 2, versículo 13. Abriu a sua Bíblia, irmão? Jeremias 2, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o seu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Senhor, fala conosco. Que não seja eu, Senhor, porque eu não tenho nada a oferecer. Mas tu podes me usar, Senhor. Espírito Santo, tu podes falar através de mim, em cada coração, em cada vida. Que eu possa falar, Senhor, não aquilo que a gente queira ouvir, mas que eu fale aquilo que precisamos ouvir esta manhã. Nos colocamos nas tuas mãos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu gostaria que você imaginasse um escravo. Imagine um escravo que está sendo maltratado pelo seu senhor. Imagine agora um libertador, um homem que chega e liberta o seu escravo, liberta aquele que está na escravidão, retira dele os seus grilhões, retira dele as suas correntes e o livra. Mas pense em outra situação muito engraçada. Esse mesmo escravo resolve se tornar inimigo do seu libertador. E o mesmo escravo resolve se tornar amigo daquele que o maltratava. Pastor, é possível isso acontecer? É possível ocorrer um ato tão insano desse escravo? É possível. Mas o que eu trago para você é o que realmente foi feito, não por uma pessoa, mas por toda uma nação. Toda a nação de Israel se voltou contra Deus. Toda a nação de Israel que havia sido libertada por Deus, agora estavam contra Deus. Sabe por quê? Porque eles agora adoravam deuses estranhos. Adoravam deuses que muitas vezes iam contra os seus próprios conceitos de obedecer a Deus e estar na presença de Deus. E é interessante na palavra do Senhor que neste momento Deus cita algo fundamental. Olha aqui o que Deus diz na segunda parte, ou melhor, a mim me deixaram um manancial de água viva, primeira parte. E na segunda parte, cavaram cisternas, cisternas rotas, cisternas rachadas, para não retém, cisternas que não retêm águas. Ô irmão, a pior coisa que a gente faz é deixar os caminhos de Deus. Deixar Deus de lado. E aqui Deus fala acerca de um povo e diz para esse povo: olha, eu não entendo vocês. Eu tenho água pura para oferecer.
Eu tenho água abençoada para vocês, água limpa, mas vocês querem só tomar água suja, água com lama. Sabe, no Oriente Médio, não somente naquela época como hoje, a chuva é muito escassa. São poucos os momentos de chuva. Então os homens costumavam cavar cisternas. E essas cisternas eram bem baixinhas, eram buracos cavados, né, bem baixinho, para que quando chovesse, a água da chuva ficasse ali reservada naquelas cisternas. Só que tinha um problema. As águas da chuva caíam ali no buraco, mas também as águas que jorravam pelo chão também caíam no buraco da cisterna. Então aquela cisterna, aquele local, a água não era limpa, era uma água suja. E aqui Deus faz essa comparação. Deus diz: vocês estão trocando a minha água pura por água suja, água imunda. Que troca terrível que Israel fez. Que troca horrível que Israel fez, deixando de beber da água da vida para beber água de cisterna, água suja, água com lama. E sabe qual é o resultado quando nós trocamos Deus por outros deuses, meu irmão? Quando nós trocamos o Deus poderoso por outros ídolos, nós temos algo na nossa vida que é inferior. Nós temos algo na nossa vida que é fugaz, que é passageiro, que é temporário, que não tem valor. Será que vale a pena realmente trocar a água da vida por água de cisterna? Água suja? Interessante que aqui na palavra de Deus, Deus fala acerca, neste versículo, versículo 13 de Jeremias 2, Deus fala acerca de 2 pontos importantes. Deus nos dá a entender acerca de o pecado, que é a origem, o início de tudo, e esse pecado que vai dar cria, esse pecado que vai dar frutos, que nós chamamos de pecados. Então nós temos o pecado, que é a origem, o que traz o início de tudo, e nós temos os pecados, que são pensamentos, comportamentos, falas que desagradam a Deus, coisas que vão contra a vontade de Deus. É como você pensar, para você entender melhor, é como você pensar numa árvore. Pensa numa árvore. Uma árvore que dá frutos. Só que essa árvore, os frutos dela são frutos que matam. Não são frutos que alimentam. Então essa árvore é uma árvore que produz frutos que matam as pessoas. Então você chega, tira um fruto ali, come e vai morrer, irmão. Porque é uma árvore que não frutifica. Frutifica, mas frutifica de maneira maligna. E sabe qual o problema que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida, enfrentamos também nas nossas igrejas? O problema é que a gente fica tentando trabalhar os pecados. A gente fica tentando trabalhar os frutos. É como se eu chegasse perto de uma pessoa e dissesse para ela: olha, você agora aceitou a Jesus. E porque você aceitou a Jesus, você não pode mais falar palavrão. Então cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca. Eu vou estar trabalhando pecado. Sabe por quê? Porque eu vou estar chegando nessa árvore e vou estar arrancando o fruto dela. Naquele momento a pessoa vai se segurar, mas depois de alguns meses, depois de algum tempo, o fruto vai nascer de novo. Então não adianta eu ficar tirando fruto, porque o fruto vai voltar novamente. Não basta, irmão, não basta a mudança de comportamento, meu querido. Nós temos que mudar o coração. O problema tem que ser retirado pela raiz.
Não adianta eu virar para a moça e dizer, ó, minha filha, você aceitou Jesus? Então, ó, vamos aumentar aí essa saia, vamos cobrir um pouquinho aqui em cima, porque você tem que chamar a atenção, não é pelo corpo, você tem que chamar a atenção pela santidade. É o que Paulo declara. Então, aquilo resolve por um tempo, mas depois de algum tempo, aquele fruto volta a nascer de novo. Então, o melhor conceito não é atacar o fruto, o melhor conceito é atacar o problema pela raiz. Se você quer matar o fruto, meu irmão, derrube a árvore. Se você tem um capim que nasce e você quer tirar aquele capim, não adianta você ficar cortando ele. Ele vai nascer de novo. Você tem que tacar veneno na raiz ou então arrancar o capim pela própria raiz. Você entende que muitas vezes nós estamos criando uma santidade falsa nas nossas igrejas. Nós estamos criando uma santidade falsa na nossa vida, porque em vez da gente trabalhar aquilo que é necessário, aquilo que é a raiz, a gente está trabalhando o fruto, que é algo que tira agora, mas depois de um tempo vai voltar novamente. E aqui Jesus diz... Aqui o Senhor diz através de Jeremias, ele usa a figura da água, ele usa a figura da sede. Que sede é essa? Todos nós temos necessidades, todos nós precisamos beber água. E Deus diz, Deus declara, olha, beba da minha água, porque bebendo da minha água você não vai ter mais sede. Vai acabar essa necessidade, vai acabar essa angústia de ter que ficar se suprindo, ficar tendo que repor as coisas na sua vida o tempo todo. Isso vai acabar, porque a gente precisa beber da água da vida. A gente tem essa necessidade da água da vida. E a necessidade da água da vida que eu estou dizendo é que nós temos um Deus que nós adoramos. Todos nós temos necessidade de adorar a Deus. Sabe, é como beber água. Não adianta eu virar para você e dizer assim, não beba água. Não, o seu organismo ele não quer saber, ele quer água. Se não tiver água, ele vai beber refrigerante. Se não tiver refrigerante, vai beber suco. Tem gente que chega até o extremo de não ter nada para beber, bebe a própria urina, porque não existe a hipótese de não beber. A mesma coisa eu digo acerca de adorar a Deus. Não existe a hipótese de não adorar a Deus. Você não crê em Deus, você vai adorar alguma coisa. Por isso que eu declaro, e muitas vezes eu sou criticado por isso, não existe ateu, irmão. Ou você adora a Deus que é verdadeiro, ou então se você não adora a Deus, você vai adorar alguma coisa. Não existe a hipótese de não adorar. Isso não acontece, não tem como. A partir do momento que você não adora a Deus, o seu coração vai dizer, meu amigo, arruma com uma coisa aí para adorar, porque eu preciso adorar alguma coisa. Nem que seja a ciência. Tem gente que não adora a Deus, mas adora a ciência. Presta culto à ciência. Às vezes a pessoa chega perto de você e diz assim, o que você acredita? E você fala, eu acredito num Deus vivo, poderoso, grande, supremo. Tudo bem, você acredita nesse Deus. Mas por que você acredita? Porque o meu pastor falou. Quer dizer que um homem que tem o título de pastor, você acredita nele só porque tem o título de pastor? Não, não é só por causa disso, não. Mas é porque a Bíblia fala. Quer dizer, porque um livro está falando, você acredita que tudo isso é verdade? É. Aí você pergunta para ele, então o que você crê? Eu acredito na ciência. Eu acredito no que a ciência pode... Mas por que você acredita na ciência? Eu acredito porque o doutor tal falou isso. Então, peraí. Você confia num homem só porque ele tem o título de doutor? Só porque ele tem um título de mestre?
Você confia nele? Não, não é só por causa disso, não. É porque está escrito num livro. Ah, porque alguém escreveu num livro, você acredita? Você estava lá quando ocorreu o tal do Big Bang? Você estava lá quando ocorreu outras histórias, outros eventos da humanidade? Olha, irmão, eu digo uma coisa para você. Em menos de 6 meses, eu ouvi vários cientistas falarem acerca do ovo. Eu ouvi cientistas, homens renomados, dizendo na internet, sabe o quê? Que o correto é você comer 10 ovos por dia, que você vai suprir todas as necessidades do seu corpo. Nesse mesmo mês, eu ouvi grandes cientistas e nutrólogos, homens importantes, dizendo, não, você tem que comer o máximo de ovo que você conseguir durante o dia. Depois de um tempo, eu ouvi mais alguns que diziam, não coma o ovo, porque o seu colesterol vai aumentar. Isso é complicado. E já ouvia outros também, grandes homens, dizendo, só coma a gema, não coma a clara. Você está vendo que em 6 meses existiu uma complicação tão grande com uma coisa tão simples, que é o quê? Que é o ovo. Imagina os segredos da humanidade. Imagina os segredos do mundo. Irmão, crer em Deus é fé. Mas, sinceramente, crer na ciência também é fé. Irmão, não beba água com lama. Quando você tem a fonte de vida para beber e saciar o teu ser. Você está bebendo algo que vai te matar e tem algo que vai te dar vida, que vai te colocar no lugar certo, vai fazer com que você viva cada dia mais e mais. Por isso que Isaías, ou melhor, Jeremias, ele diz aqui na primeira parte do versículo. Talvez você pergunte para mim, tá bom, pastor, mas qual é o pecado? Qual é esse pecado que origina outros pecados? Está aqui na primeira parte do versículo. O meu povo abandonou a mim, que sou a fonte de quê? De água viva. Não amar a Deus acima de todas as coisas é o pecado original. A partir do momento que você não ama a Deus, você abre brechas para outros pecados estarem na sua vida. E sabe, o pecado original vai fazer você abandonar a Deus, vai fazer você deixar a Deus, e vai fazer com que, deixando a Deus, como eu falei para você, vai fazer com que o seu coração procure um outro Deus. Se eu não tenho Deus verdadeiro, eu vou procurar deuses falsos. Porque aqui dentro pede isso. Aqui dentro pede isso. Não existe a opção de não adorar. Todos nós precisamos adorar alguma coisa. Se não é o Deus verdadeiro, o seu coração vai produzir um Deus falso. Aí vem uma pergunta. Pastor, tudo bem. Mas como é que eu descubro que existe um Deus falso na minha vida? Como é que eu descubro que eu estou produzindo um Deus falso na minha vida? Como é que eu sei disso? Eu vou fazer 2 perguntas para você, e aí dentro da sua mente você vai entender se você está produzindo um Deus falso ou se você já tem um Deus falso na sua vida. Por exemplo, primeira pergunta. Como eu descubro qual é o Deus falso que eu estou produzindo? Eu vou falar para você uma frase, e nessa frase eu vou dar início a ela e vem o espaço e eu continuo. Você vai completar esse espaço, entendeu? A frase é assim: quando eu, espaço, minha vida terá sentido. Entendeu? O que você completaria nessa frase? Quando eu, tananã, minha vida terá sentido. O que é?
O que é que, pastor, quando eu tiver, pastor, a minha vida vai mudar. Aí sim eu vou ser feliz. Aí sim eu vou ser alegre. Aí eu vou ser contente. Olhe para a sua existência. Porque esse pedacinho que você está completando aí, ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Pense em você. Será que não é quando eu casar, a minha vida vai ter sentido? Aí sim, quando eu casar, eu vou encontrar felicidade. Quando eu tiver dinheiro, aí o negócio vai ficar bom. Quando eu passar num concurso, ixi, aí eu vou estar satisfeito, aí vai ser a realização. Quando eu tiver o corpo dos meus sonhos, o corpo maravilhoso, não esse corpo que eu tenho, mas aquele corpo glorificado material, né? Quando eu tiver aquele corpo, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser alegre, aí eu vou ser contente. Será que você não está produzindo um Deus, um ídolo, um Salvador? Porque muitas vezes a gente vai deixando Deus de lado e vai correndo atrás de outras coisas. E o nosso coração vai ficando cheio de ídolos. Agora, sabe como que eu descubro se Deus, esse ídolo, já está na minha vida? Eu faço a pergunta de forma negativa. Como eu posso fazer a pergunta de forma negativa? Mais ou menos assim. Pense aí com você. Se eu perder espaço, a minha vida não terá mais sentido. Entendeu? Se eu perder, minha vida não terá mais sentido. O que é que você pode declarar hoje que se você perder, acabou, eu não vivo mais, eu não ando mais, eu não tenho mais o que fazer? O que perdendo não teria mais motivo para você viver? Sabe, lá nos Estados Unidos, quando teve a crise imobiliária, muitos bilionários se suicidaram. Se suicidaram, sabe por quê? Porque eles estavam com a vida toda embasada em cima do seu dinheiro. Quando perderam seu dinheiro, acabou a vida para eles. O que você, se perder hoje, vai perder o motivo de viver? Se Deus levasse a sua esposa hoje, você perderia o seu motivo de viver? Se Deus levasse o seu marido hoje, você perderia o seu motivo de viver? Se Deus levasse seu pai, sua mãe, você perderia o seu motivo de viver? Se Deus levasse o seu filho hoje, você perderia o motivo de viver? Sabe, irmão, todas essas coisas que a gente põe nesse espaço são coisas boas. Não são coisas ruins, são coisas maravilhosas. Mas quando algo sai do bom, olha só, quando algo sai do bom para virar o fundamental da minha existência, isso vira um ídolo. Casamento. Tem coisa melhor do que casamento? Tem coisa mais maravilhosa do que um casamento? Não tem, irmão. Mas quando isso vira algo fundamental para a minha existência, você vai acabar com o seu casamento, você vai acabar com o seu lar. Dinheiro. Tem coisa melhor do que dinheiro. Dinheiro é bom, irmão. Dinheiro é bênção de Deus. O que mata a gente é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é que traz muitos problemas, mas o dinheiro é bom. Mas quando o dinheiro passar a ser algo fundamental na minha vida, a existência, o viver da minha vida é correr atrás de dinheiro, é ter mais, é sempre mais. Você vai se matar porque esse ídolo está tomando conta da sua vida. Filho, tem coisa melhor do que filho. Mas a partir do momento que esse filho for o ponto fundamental da minha vida, a razão da minha existência, você vai matar, vai destruir o seu filho, você vai destruir a sua vida e você vai destruir a sua casa. Tá vendo que problema?
Deus falsos podem ser criados na nossa vida. Deus falsos podem acontecer dentro de nós. E sabe quais os problemas que nós temos com os deuses falsos? Existem alguns problemas que nós temos que destacar. Principais problemas de termos um ídolo ou um Deus falso na nossa vida. Primeiro, um Deus falso, ele vai destruir o quê? As suas relações. Qual o motivo de você honrar e valorizar uma pessoa? O motivo de eu honrar e eu valorizar uma pessoa é a imagem de Deus que eu vejo nela. Então, o motivo de eu honrar a pessoa é a imagem de Deus que eu vejo nela. Isso é fundamental. Agora, a pergunta que assola cada um de nós: se o motivo de eu honrar e valorizar uma pessoa é o Deus que eu vejo nela, eu pergunto para você, qual o nosso Deus? Qual o nosso Deus? Porque se meu Deus é Mamon, se meu Deus é o dinheiro, eu vou valorizar aquelas pessoas que estão de acordo com o meu Deus. Peraí, deixa eu ver seu sapato. O sapato tá bonito, hein, rapaz? Deixa eu ver seu vestido. Nossa, vestido de grife, hein? Vai todo dia no cabeleireiro, vai todo dia se arrumar. Nossa, tem grana, hein? Eu vou valorizar aqueles que têm o meu Deus. Já aquele que é maltrapilho, aquele que não tem dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Ele não tem o meu Deus. Eu vou menosprezar ele. Eu vou jogá-lo de lado. Eu vou deixar para escanteio. Se o meu Deus é o corpo, é o físico, eu olho para a pessoa e digo assim, tá meio gordinha, hein? Barriguinha tá grande. E eu vou menosprezar. Quantas pessoas que eu pego no meu Instagram e eu olho só para dizer, que coisa feia. Nossa, mas tá feia demais. Que é isso? É o Deus que existe em nós. Sabe qual o Deus que mais domina muita gente? É o Deus do conhecimento. Deus do conhecimento. Porque eu estudei, porque eu sei falar, eu muitas vezes menosprezo aquele irmão mais humilde que não estudou, que não tem um curso superior, e quando ele vai falar, ele fala tudo errado. E para mim, as palavras dele não me dão atenção, não tem lógica. É o Deus do conhecimento. Sabe, irmão, quando a gente tem um Deus falso na nossa vida, a gente costuma separar as nossas relações. A gente vira pessoas racistas, a gente vira pessoas separatistas, a gente vira pessoas que menosprezam os outros. Sabe qual é o segundo problema de adorar um Deus falso? O segundo problema de adorar um Deus falso é que você vai destruir a sua identidade. Pega a sua Bíblia e vai lá para Salmos 115, o salmo que a gente leu no início. Salmo 115, vê aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 115, vamos começar do capítulo 2. Salmo 115, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que nele confiam. Aqui Davi nos traz um princípio. E o princípio que Davi nos traz é o seguinte: você sempre se torna igual àquilo que você adora.
você sempre se tornará igual àquilo que você adora. Irmão, a nossa imagem é a imagem do Deus verdadeiro. E a gente, às vezes, quer se transformar num Deus falso. A gente quer se transformar num Deus que não existe. A nossa imagem é a imagem do Deus poderoso. Quando você faz o que você não deveria fazer, sabe o que acontece? Você se destrói. Pensa eu pegar um peixe e ficar jogando esse peixe para o alto para ele voar. O que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer. Porque ali não é o ambiente dele, ali não é o lugar dele. Ele não foi feito para aquilo, ele vai morrer. Pensa eu pegar um pássaro e colocar dentro da água e forçar ele dentro ali da água. O que vai acontecer? Ele vai morrer. Porque ali não é o ambiente dele, ali não é o local dele. Aquilo vai dar morte para ele. Sabe, meu irmão? Deus falso destrói a nossa identidade e traz morte, porque ele vai fazer você se tornar aquilo que você não deveria ser. Aí vem uma pergunta interessante. Pensa só nisso. Por que a humanidade prefere ídolos a Deus? Por quê? Por que a humanidade não quer Deus, prefere os ídolos? Olha aí no Salmo 115, 3, a resposta que é dada para a gente. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. Sabe qual a diferença de Deus para os ídolos? E sabe por que a humanidade prefere ídolos do que Deus? Porque Deus faz tudo que lhe agrada. Deus não vai fazer a tua vontade. Deus não vai fazer o teu querer. Deus não vai agir da sua maneira. Ele vai agir como Ele quer, como Ele deseja. Os ídolos, irmãos, são produtos da nossa imaginação. A gente fica criando essas coisas para fazer a nossa vontade. Você notou que quando um ser humano faz um ídolo, ele quer se tornar Deus. Sabe por que ele quer se tornar Deus? Porque esse ser humano quer fazer um ídolo e ele quer que o ídolo realize o seu pedido. Pensa só, você já viu alguém que se dobra a ídolos, ajoelhar para um ídolo e dizer: ídolo, seja feita a sua vontade. O que tu queres que eu faça? Não fazem isso. O ídolo é feito só para pedir. O ser humano faz um ídolo só para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. E tem um monte de gente que está tratando Deus como ídolo. Está achando que Deus é ídolo. Achando que só pode ir para perto de Deus para pedir. Quando é para dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Faz o teu desejo na minha vida. Deus é Deus. Deus não é ídolo. E porque Ele é Deus, Ele vai fazer o que Ele quer. Entendeu? Ele vai fazer o que Ele quer. Sabe qual o terceiro problema de a gente ter um Deus falso? O terceiro problema da gente ter um Deus falso é que a gente vai destruir o nosso estilo de vida. Você já pensou nisso? Eu vou te falar uma coisa, eu queria que você prestasse bastante atenção. Olha só. A gente se comporta, irmão, o nosso jeito de ser, os nossos comportamentos, a gente se comporta não no que a gente sabe, mas a gente se comporta baseado, no que a gente ama. Você entendeu? Vou repetir de novo. A gente se comporta não no que sabemos, mas a gente se comporta baseado naquilo que nós amamos. Me mostre os seus hábitos e eu te direi quem habita em você. Hábito dá significado à palavra habitação. Quem está habitando?
Não adianta eu virar e dizer assim, eu amo a Deus, mas se os meus hábitos não dizem isso, eu não amo a Deus. O hábito, irmão, é o que você ama e não o que você sabe. Você quer ver um exemplo para a gente entender melhor isso? Pensa na Coca-Cola. Pensa na Coca-Cola. Quantos artigos e quantos vídeos você já viu na internet que a Coca-Cola faz mal? Se a gente estivesse na igreja e eu pedisse para levantar a mão, eu tenho certeza que a maioria de vocês iria levantar a mão. Que já viram informações, sabem que a Coca-Cola faz mal. Por que a gente bebe? Por que a gente bebe então? Porque a gente ama. Esse é o problema do ser humano. A gente sabe que o negócio não presta. A gente sabe que o negócio não é de Deus. A gente sabe que a coisa é ruim. Mas a gente vai pelo coração, porque a gente ama, a gente faz porque a gente gosta. Eu tomo decisões, irmãos, baseado no que eu amo e não no que eu sei. Você entende isso? Eu tomo decisões não pelo que eu sei, mas pelo que eu amo. Por isso que, e às vezes vem pessoas dizendo, para você ser melhor na vida, o melhor é o saber. Com o saber você adquire mais conhecimento e cresce. Errado. Porque ninguém segue o que sabe. São poucos que seguem o que sabem. A frase mais errada que eu acho é aquela frase que diz, penso, logo existo. A frase deveria ser, amo, logo existo. Essa é a frase certa. Por isso que Jesus, ele não vem na palavra para ensinar teologia, irmão. Jesus, ele vem para pegar o coração. Jesus, ele não pergunta o que você sabe. Jesus pergunta o que você quer. Porque ele quer tocar no seu coração. A Bíblia, ela não é livro de ciência. A Bíblia é livro para falar no coração e na vida das pessoas. Porque as pessoas falam muito mais com o coração do que com a sua mente. Aí vem uma questão interessante. Como que eu comecei a amar o que eu amo? Como que eu comecei a amar o que eu desejo? Eu amo as coisas por observação. Eu vi uma figura de autoridade, eu vi um pai, uma mãe, uma figura de autoridade que falava tanto daquilo, amava tanto aquilo, que acabou vindo na minha cabeça, isso é importante. Por exemplo, você vê o seu pai dizendo, meu filho, isso aqui custa dinheiro, isso aqui vale muito dinheiro, isso aqui meu menino não quebra isso porque isso aqui vale muito dinheiro. Então eu observei aquela figura de autoridade, e eu vi que o dinheiro é a coisa mais importante. E eu criei esse amor no meu coração. Pastor, mais dinheiro é importante mesmo. É? Vai lá no meio do Amazonas, no meio daqueles índios que nunca viram ou têm pouco contato com as pessoas que são civilizadas. Vai lá no meio deles, leva uma mala com R$1 milhão, entrega para eles. Eles vão pegar essa mala, juntar com folha seca e vão fazer uma fogueira para poder assar o peixinho deles. Sabe por quê? Porque o importante para eles não é o dinheiro, o importante para eles é a comida, o importante é a terra. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma autoridade, eles observaram uma autoridade que disse para eles que o importante era aquilo. Então, por observação, o meu coração foi formado a amar alguma coisa. E como é que eu mudo isso, pastor? Eu mudo por observação. E como por observação? Eu observo o pastor na minha igreja pregando e falando de Jesus. Eu observo as pessoas da minha igreja se relacionando, falando de Cristo. Eu vejo se cumprir rituais na igreja, como a Santa Ceia, que levam para caminhos de verdade. E esses caminhos que eu vou observando vão mudando o meu coração. Então, por isso que é importante a gente estar na igreja, por isso que é importante congregar, por isso que é importante estar com os irmãos, porque
tudo aquilo que eu obtive de informação errada vai ser sobreposto com informações agora certas acerca do Evangelho, acerca de Deus, acerca da Santa Ceia, acerca da Bíblia, acerca das orações e dos cultos. Entende isso? Em quarto e último lugar, qual o problema que o Deus falso tem? O Deus falso, ele destrói as minhas relações, destrói a minha identidade, destrói o meu estilo de vida e principalmente gera morte. Irmão, a idolatria mata. Não interessa o que ou alguém que eu ame, você vai morrer. Uma coisa é amar, outra coisa é idolatrar. Você já ouviu dizer que tudo que é exagerado faz mal? Eu prescrevo medicamentos para os meus pacientes. E o medicamento tem que ser de acordo com o que ele precisa. O medicamento é aquele que ele tem que tomar. Se ele tomar a mais, o medicamento deixa de ser um bem e se torna um veneno que pode matá-lo. Então, tudo que é demais mata. Entenda, o buraco que existe no seu coração, ele é do tamanho de Deus. Qual o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é infinito, irmão. E quanto que eu preciso de comida? Quanto que eu preciso de comida para cobrir esse infinito? Eu preciso de comida infinita. Eu preciso de alimento infinito. Por isso que tem gente cavando a cova com os próprios dentes. Ele precisa do pão da vida. Ele precisa do Deus que é poderoso, o pão que vai sustentar. Mas em vez de comer o pão da vida, ele está comendo um pãozinho com recheio. Vai morrer. Vai se dar mal. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque simplesmente não está se alimentando do jeito certo. Enquanto não estiver adorando ao Deus vivo, vai sempre continuar, meu irmão, com fome e vai morrer. Agora, sabe o que é interessante para nós finalizarmos aqui de vez? O maior problema da idolatria é dentro dos lares, é dentro das casas. É o que nós chamamos de idolatria do amor. Muitos casamentos estão acabando. Muitas famílias estão acabando por causa da idolatria dentro de casa. E o que é a idolatria do amor, pastor? É quando, meu irmão, nós abandonamos o Senhor e acreditamos que o relacionamento com outra pessoa vai dar sentido à nossa vida. Eu vou pedir para outra criatura dar sentido a mim, que sou criatura. É como eu colocar toda a minha expectativa de vida num relacionamento. Você já viu aquele sujeito que vira para a namorada e diz assim: se você terminar comigo, eu me mato. Isso vai dar certo se esse relacionamento continuar? Não vai. Porque até podem se casar, mas depois do casamento, esta pessoa que diz que vai se matar, ele não vai ter o amor correspondido, porque o outro casou com ele por pena. E tudo vai por água abaixo. Tem gente que vira assim: pastor, eu preciso arrumar alguém, eu já estou velho, já passei dos 20, eu estou desesperado, preciso arrumar alguém, pastor, eu preciso. Não, vem você mesmo, pode ser você. Mas espera aí, ele está sem perna, sem um olho, todo destrambelhado. Não, mas vem você mesmo, se não for você, não vai ter mais ninguém que vai me amar. Ei, irmão, calma. Você já ouviu uma frase que diz assim, que quando você vai no mercado com fome, você compra errado? Entendedores entenderão, não é verdade? Cuidado, meu irmão, cuidado. Não idolatre um amor, não jogue toda a sua expectativa em cima de outra pessoa. Sabe?
Tem muita gente que eu vejo, casais, um chamando o outro de minha vida. Não é errado. Isso é bonito. Minha vida aqui, minha vida ali. Mas tem gente que leva isso ao pé da letra. Aquela pessoa se torna realmente a sua vida. Se um dia a pessoa morrer, a minha vida acabou. Se um dia aquela pessoa me trair, a minha vida acabou. Se um dia aquela pessoa me decepcionar, que ela vai decepcionar porque ela é ser humano, a minha vida acabou. Então, cuidado, irmão. Cuidado com tudo isso. Sabe, lá em Gênesis 29 tem uma história muito interessante de Jacó. Jacó, ele saiu da sua casa, fugiu de Esaú, porque prometeu matá-lo, e ele foi morar lá com o tio dele, Labão. E quando Jacó foi morar com o tio dele, Labão, ele acabou se apaixonando por Raquel. Mas ele não podia casar com Raquel porque ele não tinha o dote para dar para esse casamento. Então ele fez um contrato com Labão, dizendo, olha, eu trabalho por 7 anos para ter a Raquel. Pensa que coisa linda. Um homem trabalhar 7 anos para ter a sua esposa amada, para ter aquela mulher que ele tanto desejava. Mas sabe, eu não vejo assim. Eu vejo um homem que teve a bênção do pai e a bênção não preencheu a vida dele. Porque a bênção não preencheu a vida dele, ele tentou jogar todas as suas expectativas em cima de uma mulher que ele achava bonita, achando, quando eu casar com essa mulher, tudo vai ser diferente. Quando eu possuir essa mulher, tudo vai ser diferente. Ele tentou preencher o seu vazio com uma linda mulher. É o que acontece hoje com muitos adolescentes e com muitos casamentos fracassados. A pessoa quer casar para sair da casa do pai, porque acha assim, a hora que eu sair e casar, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, tudo vai parecer um filme. Só que a gente esquece que quando a gente assiste os filmes terminam quando a pessoa se casa. Acabou o casamento, não passa mais o filme depois do casamento. Aí é a vida real. Aí é o que vai acontecer. Então eu vejo esse homem, quem sabe, frustrado. E por que frustrado? Tentando colocar alguém na frente da sua frustração, porque a bênção de Deus não preenche, a bênção do seu pai não preencheu a sua vida, ele tenta colocar uma pessoa para tentar preencher o vazio que havia na sua vida. Sabe o que aconteceu? É aquilo que eu falei para você. Quando a gente idolatra muito alguma coisa, alguma pessoa, tudo dá errado. Foi o que aconteceu. No dia que ele ia possuir Raquel, no dia que ele ia ter Raquel, sabe o que ocorreu? Foi no lugar dela Lia. Eu vejo aqui, sabe o quê? Todas as vezes que eu idolatrar Raquel, na hora de pegar, vai ser Lia. Todas as vezes que eu idolatrar alguma coisa, vai ter decepção. Sabe por quê? Porque Raquel não existe. Raquel é um produto da sua cabeça, é uma coisa da sua imaginação. Então, quando eu tiver um ídolo e quando eu chegar perto desse ídolo e eu puder pegá-lo, você vai se decepcionar. Porque tudo nessa vida nos decepciona. Só quem não nos decepciona é Deus. Você está idealizando algo que não existe. Você está idealizando um emprego que não existe. Você está idealizando um casamento que não existe. Comece a idolatrar e tudo vai dar errado. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente do seu emprego. Coloca Deus na frente do seu casamento. Coloca Deus na frente da sua vida. Você lembra Lia? Lia foi tendo um monte de filho para ver se agradava Jacó. Porque o ídolo da vida dela era Jacó. Agora o Jacó vai me dar. Eu dei mais um filho, Jacó vai me amar.
E Jacó continuava do mesmo jeito. Ah, mas um filho, Jacó, do mesmo jeito. Até que chegou um dia que ela chegou à conclusão que ela não deveria adorar a Deus adorar Jacó pelos seus filhos. Ela deveria adorar a Deus pelos seus filhos. E sabe, quando isso aconteceu, nasceu um novo filho. O nome desse filho foi Judá. E quando Judá nasceu, aquela mulher, diz a palavra, sabe o que ela fez? Ela resolveu adorar a Deus. E sabe quem foi Judá? Judá, ele teve o DNA que mais na frente iria ocorrer a salvação. O Senhor Jesus iria surgir através da vida dele. Sabe por quê? Porque aquela mulher parou de adorar o homem, parou de idolatrar o homem e passou a adorar e idolatrar a Deus. Quando o ídolo da nossa vida toca o nosso coração, vai nos atrapalhar, vai nos matar. Agora sabe qual o problema maior? O problema maior na idolatria do amor é quando o ídolo da nossa vida é nós mesmos. Você entra num relacionamento para arrancar do outro. Primeiro as minhas necessidades. Primeiro lugar sou eu. Primeiro eu vou suprir os meus desejos. Primeiro eu vou suprir aquilo que está afetando o meu coração. Sabe qual o resultado disso? É morte. Até na sexualidade é morte. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E você, irmã. Você tem um órgão genital. E esse órgão genital é para você não ter prazer. Sabia disso? Esse órgão genital é para você dar prazer. A maior alegria da vida de um casal que serve a Deus é quando um começa a doar para o outro. A minha vida vai ser feliz quando, em primeiro lugar, a minha esposa estiver feliz. A esposa diz, a minha vida vai ser feliz quando o meu marido estiver feliz. Eu vou lutar para minha esposa ser feliz e a minha esposa vai lutar para que eu seja feliz. Quando eu dou, quando eu passo as coisas para o outro, eu tenho um relacionamento de vida, porque eu estou adorando a Cristo, e Cristo, ele não se preocupava com ele mesmo, Cristo, ele doava, ele se entregava pelos outros. Esse é o verdadeiro amor. Sabe o que a gente precisa, irmão? A gente precisa no nosso casamento, na nossa casa, no nosso dia, a gente precisa conhecer o verdadeiro noivo. A gente tem que ter, antes de você ter intimidade com alguém, tenha intimidade com Cristo. Antes de você fechar a porta do seu quarto com alguém, feche a porta do seu quarto com Cristo. Antes de você se despir para alguém, acabe se despindo para Cristo, mostrando os seus desejos, as suas tristezas, as suas dores, os seus problemas. Faça isso. Você não precisa de ninguém, você precisa de Jesus. E preste atenção no que eu vou dizer, você nunca estará sozinho. Só Jesus nos dará identidade. Não é essa pessoa do teu lado que te dá identidade, não é o teu filho que te dá identidade, não é teu emprego que te dá identidade, só Deus nos dá identidade. O vazio que nós sentimos, sabe por quê? É porque a gente precisa de Deus. Não tente colocar algo pequeno no lugar de algo que é grande. Quando Deus preenche esse vazio na minha vida, irmão, tudo volta para o lugar. Quando Deus preenche o vazio na minha vida, marido volta para o lugar, filho volta para o lugar, casa volta para o lugar, emprego volta para o lugar, tudo vai dar certo. Você satisfeito, já pensou você satisfeito em um relacionamento, querido, que você é completo? Você vai ficar dando mazela, irmã, para esses trastes que tem aí? Você vai ficar dando mazela, irmão, para essas meninas que não quer nada com a vida? Você é completo, você é de Deus.
Você tem que ter o pensamento da seguinte forma: eu vou derramar vida em outra pessoa. Eu não preciso de outra pessoa para derramar vida em mim, porque eu sou completo. Eu que vou derramar vida nos outros. Eu não vou buscar o amor da minha vida, porque eu já achei, é Deus. Eu não tenho que procurar a minha metade, porque eu já tenho a minha metade, é Jesus Cristo. E eu que sou completo, eu vou procurar alguém que é completo, para nos unirmos e nós juntos seguirmos uma missão. A melhor coisa da vida, eu já estou finalizando, irmão. A melhor coisa da vida é você ter um casamento de pessoas completas em Cristo. É um casamento leve, delicioso. Tem briga para ver quem serve mais o outro. A melhor coisa é viver do lado de alguém que está satisfeito. Pensem nisso. A gente ama marido, a gente ama mulher, a gente ama filho, a gente ama pai, a gente ama mãe, mas eles não devem ser a nossa razão de viver. Para finalizar, finalmente, eu sei que você talvez não esteja mais me aguentando. Para finalizar, certa vez um lenhador, ele tinha o seu quintal. E lá no seu quintal tinham 3 árvores fininhas. E ele resolveu cortar essas árvores. E ele chegou perto dessas árvores, foi cortar a primeira. Quando resolveu cortar essa primeira árvore, sabe o que aconteceu? Ele viu que tinha um passarinho fazendo um ninho nessa árvore. Ele falou: nossa, vai perder o tempo dele, vai perder seu tempo, porque eu vou cortar essa árvore, vai cair, vai perder todo o trabalho. Aí ele automaticamente pegou o machado dele, virou, colocou de costas e bateu na árvore. A árvore tremeu, e quando tremeu, o passarinho saiu desesperado voando para outra árvore. Ele falou: oh, meu Deus, eu vou derrubar essa árvore também, meu filho. Aí ele foi lá, da mesma forma, bateu na árvore, o passarinho saiu desesperado, dançou em outra árvore. Isso ficou se repetindo. Passarinho de árvore para outra, e ele batendo, e ele chacoalhando a árvore, até que chegou uma hora que o passarinho notou que aquelas árvores não eram a segurança dele, e ele foi para uma rocha. Quando pousou lá na rocha, ele viu que aquele homem não mais estava atrás dele. Qual o sentimento daquele passarinho? O sentimento daquele passarinho era de perseguição. Sabe, irmão, a gente está tentando fazer ninho em algo que vai passar, em algo que vai ser derrubado. E deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui, em nome de Jesus. Deus não vai te deixar em paz. Deus vai chacoalhar você. Deus vai chacoalhar a sua vida. Talvez você pergunte: por que está acontecendo isso comigo? Por que está ocorrendo isso comigo? Por que houve isso comigo? Irmão, você tem que entender que você está pousando em árvore que vai cair. Você está pousando em local que não vai dar certo. Você está querendo fazer refúgio em algo que não tem sustento. E você fica chateado. Assim, Deus está me perseguindo, Deus está me perseguindo. Em nome de Jesus, para de olhar para Deus e achar que Ele é malvado. Pare de olhar para Deus e achar que Ele está perseguindo você. Deus só vai te deixar em paz quando você parar na rocha, quando você parar em Cristo, quando você parar no Senhor Jesus. Não faça ninho, irmão, em qualquer coisa ou pessoa que não vai te dar estabilidade. Essas tribulações é amor de Deus por você. Quando você pousa numa árvore, Deus diz: sai daí, não vai dar certo. Aí você vai para o Deus: não, aí não, para com isso. Aí você vai para o para, sai daí, você vai morrer. Faça seu ninho na rocha, que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele ama você como nunca ninguém vai amar.
Querido, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas Jesus, Ele dura para sempre na nossa vida e no nosso coração. Senhor meu Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender que não é idolatrando coisas, não é idolatrando pessoas que eu vou ser feliz. Senhor Jesus, não deixe que eu coloque toda a expectativa da minha vida, toda a expectativa da minha existência em cima de uma pessoa, em cima de um pastor, em cima de um ministro, em cima de um presidente, em cima de qualquer coisa, mas ajuda-me a entender que enquanto eu procuro e ando pelo mundo todo, procurando estabilidade e felicidade, existe um Deus que está na minha frente de braços abertos dizendo: ei, eu estou aqui, me procura, seja cheio de mim, seja cheio da minha vida, do meu querer e da minha vontade, porque quando eu estiver assim, Senhor, contigo, aí tudo dará certo do meu lado. O meu marido dará certo, minha esposa dará certo, minha família dará certo, meu emprego dará certo. Tudo vai dar certo. Até as lutas que virão à minha vida, eu vencerei e me tornarei vitorioso para testemunhar com alegria a tua glória e o teu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bênção. Obrigado pela tua presença. E obrigado porque queremos beber da água viva que vem de ti e que vem do céu. Amém e amém.